Procurarei dar, muito poderoso Senhor, um pequeno relato das grandezas, maravilhas e estranhezas dessa grande cidade de Tenochtitlan. Essa cidade está fundeada em uma lagoa, e desde a terra firme até o centro da cidade, por qualquer parte que se entrar, há 2 léguas. Essa cidade é tão grande quanto Sevilha e Córdoba. As ruas principais são muito largas e retas. Todas as ruas, de trecho em trecho, estão abertas por uma travessia de água. Tem muitas praças, onde há contínuos mercados e pontos de compra e venda. Há todos os gêneros de mercadorias que se conhece na terra. Desde joias de ouro, prata e cobre, até galinhas, pombas e papagaios. Há verduras de todos os tipos, mel de abelha, fios de algodão para tecer, couro de veado, tintas para pintar tecidos e couros, louças de muito boa qualidade, milho em grão ou já transformado em pão de excelente sabor. Considerando ser essa gente bárbara e tão apartada do conhecimento de Deus, é de se admirar como tem todas as coisas. Ao contrário dos espanhóis, que ao desembarcar nas Américas se defrontaram com cidades espetaculares, da capital asteca a Cusco, os portugueses não encontraram núcleos urbanos na fachada atlântica do Brasil. Mas, se é fato que tupis e tapuias litorâneos ou imediatamente interioranos não chegaram a criar uma ordem social que realmente transcendesse o horizonte do acampamento e da aldeia, não devemos dizer que nossos ameríndios, no seu conjunto, tenham ignorado inteiramente formas urbanas de vida. Embora com cautelas e ressalvas, aceita-se hoje a tese da existência antiga de cidades ou de determinados tipos de ajuntamentos citadinos no espaço amazônico atualmente brasileiro, tanto nas várzeas do Amazonas quanto na região xinguana. Assentamentos que podem nos servir, inclusive, para alargar ou mesmo subverter o conceito ocidental moderno de cidade, que é certamente incapaz de dar conta de todo o espectro de fatos e aspectos encontráveis na universalidade da experiência urbana. O que aconteceu foi que essas cidades desapareceram antes que os processos de conquista e colonização alcançassem os espaços onde elas se haviam implantado. A gente tem uma espécie daquela síndrome tupiniquim, de que sociedades com cidades, com templos, com grandes construções no passado pré-colonial, antes dos europeus chegarem, só existia nos Andes ou na Mesoamérica. Ou são os astecas lá no México, ou são os incas aqui. E essa ideia de que os índios nossos não tenham passado ou que a floresta continuou virgem, intocada e habitada por pequenos grupos isolados perdura muito até hoje. E isso tem uma razão. Primeiro, uma razão da própria ideologia colonial, de que os nativos são inferiores, os nativos não souberam construir cidades ou templos e etc. E eles são pequenos, eles não têm um passado. E segundo, a ideia de que nada se preserva na Amazônia, né? A floresta comeu tudo, etc. Por muito tempo,
tempo a gente teve alguns mitos, às vezes, da cidade perdida na Amazônia, de uma civilização perdida na Amazônia. Isso já foi manchete de jornal algumas vezes ao longo do século XIX, XX. E essa, na verdade, é uma ideia de que uma civilização, uma cidade, só pode ser construída de pedra e cal, né? E a arqueologia hoje está desconstruindo esse discurso e encontrando essas cidades. Só que elas não são nem de pedra, nem de tijolo, nem de cal, né? Elas são de terra, elas são de madeira e elas são de materiais, sim, perecíveis, mas deixaram grandes marcas que a gente está agora recuperando. Na verdade, a gente tem registros desses grandes assentamentos desde os primeiros cronistas que escreveram sobre a Amazônia. A própria expedição do Orellana, né, que foi uma expedição que desceu o Amazonas meio por acaso e meio que correndo, assim. Os relatos que a gente tem do Carvajal, que foi o Frei lá, que foi o cronista oficial, ele fala de enormes contingentes populacionais. Esses relatos etnohistóricos, eles foram meio que desacreditados pelos cientistas que começaram a fazer uma arqueologia mais científica nos anos 50, dizendo eles queriam impressionar os reis de Portugal, então eles contavam, exageravam coisas, né? Hoje a gente vê que não é tão exagerado. Lógico que desde então esses povos foram deslocados, muitos deles subiram, né? Os rios não ficaram ao longo do Amazonas, fugiram ou foram dizimados ou foram aprisionados para virar escravo, enfim. O que veio depois é só coisa ruim, né? E hoje a gente tem um cenário da Amazônia completamente diferente, né? Uma Amazônia que a gente calcula devia ter sido habitada por mais ou menos 6 milhões de pessoas quando os europeus chegaram. A gente tem aterros, tesos, estradas, valas, o que estão chamando de geoglifos, que são essas valetas que nem as linhas Nazca, só que em formas geométricas. A gente tem megalitos no Amapá, que parece que são sítios cerimoniais, com enterramentos embaixo. Então, a gente tem uma diversidade de construções e, sobretudo, de muita terra sendo movimentada para construir esses lugares, essa paisagem absolutamente cultural, que eu acho que nos leva ao nosso tema aqui, que é, então, como pensar a cidade nessas culturas ameríndias da Amazônia ou dos trópicos, e como essas coisas que a gente está vendo nos desafiam a pensar o que é uma cidade, né? O que é ter esse monte de gente mexendo na paisagem e morando junto no mesmo lugar. Marajó é uma ilha, né, a maior ilha do Brasil, que sofre muito a ação da maré, né? A gente tem os famosos tesos marajoaras. O que são os tesos marajoaras? São aterros. E o que os índios faziam? Eles cavavam terra dos riachos, os igarapés, e aumentavam essas ilhas que já eram naturais e, ao mesmo tempo, eles controlavam a maré. Então, eles tinham enormes reservatórios de peixe.
né? Então, o capital aí de recursos, né, era enorme. E eles tinham aquela cerâmica incrível, né? Uma cerâmica super rebuscada, super trabalhada, com uma iconografia muito complexa, absolutamente ritual, no sentido de produzir imagens que te fazem ver outras coisas, realmente ritual no sentido que nem você tomar um alucinógeno. Eu acho que isso é uma lição incrível para a gente aprender hoje sobre sustentabilidade, preservação da floresta. Eles conseguiram, né, morar lá milhares de anos e preservar a floresta. Não é uma floresta virgem, tocada, não é. Uma floresta toda manejada, mas está lá de pé a floresta, com um monte de produtos interessantes para o ser humano que eles não esgotaram. Ao contrário, eles aumentaram a biodiversidade e eles aumentaram a quantidade dos produtos mais interessantes. Então, isso eu acho que é uma enorme lição que a gente tem que respeitar, conhecer mais, pesquisar e tentar aplicar, né, na preservação das nossas florestas hoje, assim. Depois disso, podemos falar de pelo menos 3 momentos fundamentais da história da cidade na Amazônia. O primeiro diz respeito à penetração europeia naquele mundo de águas e terras e à consolidação da ocupação territorial. É a época do nascimento de São Luís, pondo fim à invasão francesa da Ilha do Maranhão e, a partir do Forte do Presépio, da cidade de Santa Maria de Belém do Pará, seguida pelo surgimento do núcleo inicial do que é hoje a cidade de Manaus, antiga Barra do Rio Negro. Cerca de um século depois, assistiríamos a um processo intenso de urbanização regional com as vilas pombalinas. No curto espaço de apenas 4 anos, na década de 1750, foram criadas cerca de 60 povoações na Amazônia brasileira. Por isso é que hoje nós temos um panorama que vem das cidades antigas, ameríndias, às atuais metrópoles mestiças, as cidades caboclas dos trópicos amazônicos. Belém é a cidade principal da Polinésia. Mandaram vir uma imigração de malaios e no vão das Mangueiras nasceu Belém do Pará. Engraçado é que a gente, a todo momento, imagina que vive no Brasil, mas é fantástica a sensação de estar no Cairo que se tem. Não posso atinar por quê. Mangueiras. O Cairo não possui mangueiras evaporando nas ruas. Tenho gozado por demais. Belém foi feita para mim. E caibo nela que nem mão dentro da luva. Em Belém o calorão dilata os esqueletos e meu corpo ficou exatamente do tamanho de minha alma. Em Manaus há bairros indígenas. E talvez um dos mais conhecidos seja dos Sateré-Maué. Os Sateré-Maué são uma etnia, que são, aliás, os descobridores do Guaraná, que eles têm incursões em Manaus e se estabeleceram em Manaus. E é uma coisa interessante, porque esses bairros têm um constante movimento de ida e volta para as aldeias. Ou seja, eles se alimentam mutuamente. E há um outro fenômeno em Manaus, que é curioso, que é o seguinte: todo mundo quer ser índio agora. Pelo seguinte, existe uma competição já antiga, que é chamado Peladão, que é uma competição de futebol. Criou-se para os índios, de uns anos para cá, um Peladão indígena em Manaus. Acontece que essas duas competições convergem para um troféu geral.
Só que a competição indígena tem menos etapas para chegar na final, de forma que os futebolistas querem entrar na turma dos índios, porque tem menos obstáculos para chegar na final. Conclusão, está cheio de neo-índios futebolistas que estão reivindicando assim, participar do peladão indígena, entendeu? O que eu acho que mudou é que a autoidentidade indígena não é mais uma mancha. Cada vez mais, eu acho que isso é o produto da mobilização indígena, em grande parte, que as pessoas agora veem o ser índio, né, como uma identidade legal, uma identidade que é valorizada, né? Coisa que é recente, relativamente recente. A ditadura militar nunca se preocupou com o desenvolvimento econômico. Era realmente um movimento que via a floresta como inimigo. A floresta como um óbice ao desenvolvimento, à integração, uma visão muito militarista, geopolítica da Amazônia. Gerou muita concentração de renda. A população da Amazônia é tão pobre quanto a do Nordeste, do interior do Nordeste. Os indicadores todos sociais são entre os piores do Brasil. Então, é um modelo que não pode mais perdurar. Informação do controle eletrônico de precisão da Joalheria Sul-Americana. Onde você pode os relógios iluminar as pessoas. Joalheria Sul-Americana tem o que você precisa para a sua elegância. Mas eu acho que é importante a gente perceber que o desastre nosso de uma cidade extremamente mercantilista e rodoviarista faz com que Belém do Pará ou Manaus, por exemplo, a 100 metros do Rio Negro, é um desastre completo. Com todo respeito, né? O Manauara, o pessoal, é um desastre completo. Euclides da Cunha, no início do século XX, por mais que a visão dele seja positivista, ele, na margem da história, ele fala muito da questão do perigo do deserto verde, né? Se a gente não ficar atento a um investimento, claro, em infraestrutura, né? Da dignidade para as pessoas. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente tem que repensar quando a gente vê as nossas cidades amazônicas hoje, né? Belém, Santarém, Manaus, são cidades que têm aquela periferia absolutamente desorganizada, horrorosa, que desmatou tudo, né? E, de fato, a Amazônia se desmata, tudo vira um areião. Milagrosamente, em função do tipo de ocupação antigo que predominou desde 1850 aproximadamente até 1920, a região amazônica restou como o maior domínio de natureza tropical com florestas biodiversas de toda a face da Terra. Nos últimos 30 ou 40 anos, infelizmente, adotaram-se muitas
técnicas de abordagem da Amazônia e houve certamente em alguns lugares uma ação negativa pela emenda da degradação, ao longo de rodovias, braços de igarapés, e à medida que as devastações se ampliam lateralmente a uma rodovia, a um ramal, a um subramal, vão se emendando as devastações e, no fim, sobra pouco. E tem um núcleo isolado em Manaus, que é uma outra tentativa de desenvolvimento, que é um modelo industrial na Zona Franca de Manaus, mas ele é um modelo que todo o Brasil paga, subsidia. Muita gente defende o modelo da Zona Franca, mas ele é um modelo anacrônico porque ele não é industrial de ponta e ele depende basicamente do benefício fiscal. Começar um novo jogo não é eliminar tudo que já foi feito, é parar a expansão da fronteira agrícola e começar realmente a desenvolver a Amazônia com os recursos da sua imensa biologia, da sua imensa biodiversidade. Será que a gente não deve voltar, né, a usar esses conhecimentos indígenas, talvez em larga escala, com o conhecimento não só da arquitetura, dos assentamentos, mas também de uso da floresta? E o nosso melhor exemplo, obviamente, que já atingiu escala mundial, é o açaí. Na Amazônia, tradicionalmente, o prato básico é açaí com farinha de mandioca. Esse é o prato da alimentação básica indígena e que depois passou para as populações ribeirinhas. Pouco mais de 15 anos atrás, o açaí se tornou um produto de consumo brasileiro e hoje o açaí atingiu o mercado mundial. Há mais de 40 produtos feitos à base do açaí, não todos são alimentícios. Hoje o açaí já está passando a madeira como a segunda fonte econômica para a Amazônia. Já passou 2 bilhões de dólares por ano na Amazônia. Depois ele é multiplicado e vale muito mais. Quem hoje maneja sistemas agroflorestais do açaí tem uma rentabilidade de classe média. O açaí, então, é um exemplo de que você pode ter um produto da biodiversidade amazônica que atinge mercados mundiais. O Brasil é o país G1 da biodiversidade. O modelo que nós concebemos da revolução científica e tecnológica para a Amazônia é das bioindústrias, quer dizer, é a ligação da industrialização com a bioeconomia do presente e do futuro. Então, essa é a vanguarda. Eu acho que o potencial todo está lá. Então, essas populações tradicionais, elas logicamente desenvolveram uma maneira de conviver com a floresta, com os rios, com a água, com os animais. Portanto, eles têm um enorme potencial de serem realmente os detentores, os líderes na ponta do sistema, na floresta, junto à floresta, nas pequenas comunidades, nas pequenas cidades espalhadas por toda a Amazônia. Eles têm um potencial muito grande de serem os primeiros elementos dessa nova cadeia produtiva dos conhecimentos e da biologia armazenada, riquíssima, na floresta, nos rios.